Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 11. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve se entorpecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A esperança e a caridade são consequências da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Porque se não tendes fé, que esperais? Não é a fé que dá o amor? Porque se não tendes fé, que reconhecimento tereis e, por conseguinte, que amor? Vamos passar a prece e em seguida a palavra estará com o palestrante Abílio Rome. Vamos nos conectar com Deus, com a espiritualidade amiga, deixando fluir tudo o que é de melhor neste momento. Mestre Jesus, Pai amado, amigo de todas as horas, pedimos a Ti, Senhor, que neste momento abra as nossas mentes, para que nós possamos receber todo o entendimento necessário, que essa palestra de hoje possa trazer um alívio, um conforto aos nossos corações. Que o Senhor esteja presente conosco nesse momento e em todas as horas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Prezados irmãos em Cristo, nosso Senhor, ao descer do monte, após o espetáculo da transfiguração, Jesus ganhando o vale embaixo, defronta com uma pequena multidão de povo, e dentro dela sai um homem que se ajoelha perante ele e lhe pede que cure o seu filho, tomado por espíritos maus. Por um momento ele cai na água, para no outro momento cair no fogo. E teria o homem dito a Jesus que buscou o socorro dos discípulos do Mestre, mas os seus discípulos não puderam afastar o gênio do mal. E Jesus então diz, foi por falta da fé, foi por falta de fé que eles não conseguiram. Jesus determina e o demônio, que é o espírito de gente como nós, de alguém que morreu, esse demônio se afasta de quem estava vivo, que era aquele menino. Nesta noite nós viemos então tratar com os irmãos da Ideal acerca da fé. Eurípides Barçanufo dizia que a fé é a sublime qualidade daqueles que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. Nós temos a fé humana e temos a fé divina. Aqueles que acreditam que a vida está mediada entre o nascedouro, o berço, e termina no sepulcro, com o ataúde, com a morte, o jazigo. Este certamente tem fé no mundo objetivo, nas coisas que aqui acontecem, naquilo que ele pode conquistar no campo material e nos esforços que empreende para angariar riquezas. Aqueles que acreditam que, na verdade, sendo um bloco menos que centenário em existência, daqui nós não levaremos nada, põe a esperança, então, de que as suas conquistas realmente serão esta fé, que habita exatamente na inteligência
com a qual se adquiriram os conhecimentos. São os conhecimentos aliados exatamente às qualidades morais que se adquirem na esperança de uma vida depois desta vida. Aliás, na única vida, porque de lá viemos, para lá nós retornaremos, já que a presente vida é tão breve como lembramos. Então o projeto amparado pela fé no futuro, um projeto que cogite desta vida que transita na direção do infinito, da eternidade, como dizia Jesus. A vida que deverá ser toda entretecida dentro da perspectiva de quem caminha na direção das estrelas, do universo onde ninhos de vida são habitados por espíritos igualmente como os nossos. E aí nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados, até por uma dedução também indutiva da ciência da astronomia da Era Nova, de se perscrutar com as lentes as captativas dos telescópios, tanto na imediatez dos grandes montes onde estão, mas também em órbita da Terra, como é o caso do Hubble. Quantos mundos, quantas humanidades que esse Deus fez para habitar dentro desse extraordinário cenário de mundos, dessa poeira que dorme no chão do firmamento, como diria o poeta. Mas o que é a fé com Eurípides? Este apóstolo da mediunidade, tão simples, esse médico tão prático quanto eficiente, esse professor que deixou escola no seu Triângulo Mineiro e que era tão bom, tão generoso, que encerrava dentro de si o verdadeiro sentido da palavra amor, segundo a entendia Jesus. Ele era benevolente, indulgente para com o semelhante e era cheio de perdão e de misericórdia na equação das 70 vezes 7 vezes, que é simbólica para compreendermos. A fé só se constrói naquele que tem um projeto de viver o amor. Então, a primeira vertente para consolidar a fé, o pórtico da irradiação, nos traz uma frase que é tirada da carta de Santiago: a fé sem obras é morta. Uma fé refundida no amor é uma fé perpassada pela esperança nas promessas de Jesus. Então, a esperança de que nós herdaremos o reino dos céus. E onde está esse reino dos céus? Depois da astronomia, está exatamente nesse sendal de mundos habitados. E nós poderemos transitar por eles no longo processo evolutivo. Depois que nós promovermos o nosso próprio planeta, um planeta de regeneração, e depois de espíritos felizes, aí nós teremos condições de alçar voos. Mas queremos ficar por aqui para que a gente continue trabalhando na obra do Cristo, que não é um Deus do sistema gravitacional, mas é um Deus do planeta Terra. Na tese de Emmanuel, um dos espíritos responsáveis pela própria escultura, a própria estrutura geológica planetária, na grande simbologia da criação com João, quando depois de tantos dias Deus descansa. Os espíritos a serviço de Deus como Jesus descansam. E a Terra está formada depois das forças telúricas da ignição, quando os vapores arrefeceram, se tornaram líquido, os continentes foram desenhados pelas águas. Estamos nós aqui, 40, 50 mil anos depois da idade da razão. E alguns milhões de anos, pelo menos 4,5 bilhões de anos, desde a formação, a gestação planetária, quando o planeta foi configurado na terceira elipse em torno do Sol, segundo os estudos astronômicos. Prezados irmãos, mas o que é a fé? A esperança. A fé é a caridade, é o amor em ação, dissemos. A fé é esse refundir de qualidades que, depois que veio para onde estava a gente, Jesus atendia as pessoas para falar a eles.
deste mundo e deste Pai único, Criador de todas as coisas, é acreditar, pelo menos com a fé do tamanho de um grão de mostarda, que poderia nos propiciar mover as montanhas dos obstáculos, das deficiências, das nossas fealdades, das nossas defecções, vencer os achatamentos com a esperança de que tudo passa. Só o amor é eterno e imortal. A fé religiosa, colocada como condição da fé inabalável, foi algo que na Idade Média gerou o fundamentalismo, o detestar do semelhante que não fazia parte das tradições hegemônicas do nosso cristianismo, de onde viemos com muita gratidão, porque foi lá que conhecemos Jesus. Mas Kardec chega a notar, não é fora da igreja A, B ou C, com todo respeito, e todas elas são cristãs e fazem suas tarefas. Os espíritas gostam dos cristãos de todas as denominações. Mas não será a igreja A ou B, igreja quer dizer centro, local, e não serão, portanto, também os centros que são locais, que serão os donos da interpretação dos textos sagrados, e, portanto, os condutores sob o seu cajado, como pastores fossem de ovelhas. Jesus, na verdade, nos deu vários caminhos para que nós, as ovelhas do seu reino, pudessem ganhar os montes, o Monte de Curuhatim, as adjacências de Cafarnaum, de Tiberíades, os montes das existências, das dificuldades, em que as pessoas buscavam o mestre aflitas, basta o dia a própria aflição. A fé inabalável, portanto, não é a fé fora de alguma designação religiosa, mas a fé dentro da razão. E aí nós separamos nesta noite esse diferencial muito importante, porque a fé religiosa deve ser uma fé que leve à fé inabalável, que não é a fé no centro espírita como designação única. Não sou eu dono da verdade. Outro dia se contavam quase 9.000 designações cristãs só na cidade do Rio de Janeiro. Qual delas? Qual dos centros espíritas e dos segmentos espiritualistas? Porque todos os cristãos são espiritualistas, porque acreditam na vida que prossegue depois, como anunciou Jesus. Acreditam em céu e inferno, territórios mistológicos, que na prática são territórios objetivos, na verdade, da condição psicológica de cada um, que leva para os nichos, os ambientes espirituais próprios, do mesmo diapasão. E aí nós dividiremos em estações, em colônias, em locais, em umbrais. Assim como teremos cidades de passagem como o nosso lar, colônias espirituais que formam nações inteiras, não só em torno da terra, mas de outros planos onde a vida pulsa com a mesma intensidade de humanidade criada pelo Criador. Esta fé que há de ser inabalável, quando aliada à ciência que detectou esses nichos nas deduções e induções dos observatórios. Nessa constatação que está presente nas religiões mais importantes da humanidade, que precederam ao próprio cristianismo, e que na verdade foram preparatórias para o advento do Cristo na Terra. Esta fé tamanha, é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa é a fé inabalável que paira acima da fé religiosa, porque as religiões têm os seus postulados, as suas pontes interpretativas no momento. No século depois, poderá surgir em novas tradições, assim como foi na patrística do século III para o IV, com Santo Agostinho, assim como transitaria até o século VIII, e por aí a escolástica medieval, aferrada às interpretações, a grande dificuldade em dar uma teologia consentânea com o pensamento dos homens daquela época, que com uma certa fundamentação necessitada de impor a própria fé, que era a única obrigatoriedade de seguir a um credo oficial, decretado como tal desde o golpe de Constantino, quando venceu os exércitos de Maxêncios na Ponte Milvia, para diante o Império Romano ter uma fé oficial num designativo
específico. E nós agora podemos entender que esse próprio designativo modificou-se sobremaneira, melhorou sobremodo e nos traz interpretações muito mais razoáveis do que aquelas secularizadas. A doutrina espírita, que não será a religião do futuro, será o futuro das religiões que aceitarão os postulados científicos, que não são de religião, senão da ciência do mundo, para que possam abraçar o entendimento da fé, uma fé que tem esperança, que tem amor em ação, que tem atitudes de solidariedade e que possa encontrar nas planícies da fraternidade o irmão. Ainda hoje eu tinha oportunidade de escrever um texto dizendo para uma pessoa ainda muito querida que nós não temos ainda a condição de discernir o que é algo que nos leva à emoção suprema, ao superlativo, ao pranto, à catarse da fé, daquilo que exige diariamente na faina do existir, que é o ato de conviver, de suportar, de tolerar, de compreender, que são exatamente os contrapesos que se exercita com perdão, este que é um dos braços do amor em ação. É muito fácil levantar o braço e aceitar Jesus como Salvador. Durante um momento, um acontecimento no auditório, como um orador como eu fala, muito mais emocionado e com maior capacidade que eu tenho. E toca os corações e abre o campo da emoção, e a criatura imagina que já está salva. Quando na verdade o processo salvífico demanda não o fideísmo religioso, de acreditar algo sim, algo cegamente porque alguém diz, e alguém se levanta e diz para mim, eu acredito no que está escrito na Bíblia. E eu disse, eu também sou bíblico, eu também sou evangélico. Nós acreditamos no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe o Evangelho de Jesus segundo a igreja A, o Evangelho de Jesus segundo o segmento B e o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. É o mesmo texto bíblico do Novo e do Velho Testamento trazidos à colação para desdobramento interpretativo e de anotações, no nosso caso pelo codificador do Espiritismo. E aí eu chamava exatamente para esse aspecto, porque a pessoa começa a fazer um partido religioso, um segmento competitivo como se fossem partidos políticos disputando a hegemonia para ver quem ganha no campeonato de levar o nome de Jesus, que era tão bom e tão puro que nem religião fundou. Ele deixou as suas prédicas à margem do mar. Não tinha autorização para assumir a tribuna numa sinagoga, porque não era sacerdote. Falava sempre nos alpendres laterais, como no templo de Salomão. Utilizou-se do auditório a céu aberto, à beira do grande mar da Galileia. Não tinha onde recostar uma cabeça. E agora está a soldo de tantos por cento. Eu podia transcrever a passagem do Evangelho de Mateus no capítulo 23, para que chamasse a atenção. Jesus diz assim, ao se dirigir os doutores da lei, integrantes do templo, do Sinédrio, dos seus 71, ocupantes das cadeiras, eles que eram os religiosos, os donos da igreja da época, aqueles que governavam os destinos de Israel com as 12 tribos em nome de Deus. E Jesus vem trazendo uma visão religiosa diferente contra a religião deles. E agora nós estamos criando religiões que demonizam o seu irmão. Nós, os espíritas, fomos tantas vezes acusados de sermos filhos do demônio, porque tem um sujeito pregador que toca, leva as multidões, afirmando sempre que está em cima da Bíblia, e não está tão em cima da Bíblia, porque a Bíblia é toda amor. A interpretação vem de cada um. Num colegiado de um tribunal, por exemplo, nas instâncias de justiça, você tem várias turmas recursais, cada qual julgando segundo o pensamento daqueles magistrados, que não são o pensamento unânime do tribunal inteiro. Assim como o Sinédrio integrava um pensamento que não era tão unânime,
Você tem as posições de Gamaliel no Sinédrio, diferentemente das posições daqueles mais ortodoxos. Então as igrejas, os centros espíritas também têm as suas interpretações. Daí porque Bezerra de Menezes, no movimento espírita, nos chama a buscar sempre uma unidade interpretativa dentro do critério da concordância universal dos espíritos, que deve ser o critério consentâneo com a ciência e a razão, para que a fé seja inabalável e não imposta, como se Deus tivesse escrito na Bíblia alguma letra. Esta Bíblia que é tão nossa, como se os textos não tivessem sido escritos há pelo menos 5 a 7 mil anos antes de Jesus. Como se Moisés tivesse escrito uma palavra, Moisés não escreveu nada. Homens que ouviram Moisés falar, anotaram, assim como anotaram aquilo que ouviram Jesus dizer. E é o que nos vale, porque do Antigo Testamento nos interessa sobremodo o Decálogo, os 10 mandamentos recebidos no Monte Sinai, muitos deles com a linguagem de época, perfeitamente adaptável à linguagem moderna. E o que nos interessa é o coração do monte, do Sermão do Monte, onde Jesus sintetiza todo o seu evangelho, e todos os textos bíblicos nos interessam. Mas lembrando que Deus não escreveu a Bíblia para ninguém. O que interpretava um homem há 7 mil anos atrás, não será certamente um homem que hoje, com a humanidade que descobriu, pelo campo da ciência e da razão, pelo campo da experimentação da própria fé, pelas constatações científicas de que o mundo foi feito em bilhões de anos, segundo os estudos de camadas fósseis, como acreditar que os textos do Antigo Testamento, que dizem que o mundo foi criado menos de 5 mil anos antes de Cristo, possa se dar quando a ciência está a desbancar? Como acreditar que a Terra é o centro do universo no século 21? Já que na Idade Média, as lunetas de Copérnico e de Galileu detectaram que nós somos apenas um fragmento de mundo, que orbitamos dentre mais 8 globos, uma estrela que é apenas uma. E agora uma apenas das 100 a 200 bilhões de estrelas que existe dentro de uma galáxia, uma só galáxia, a Via Láctea, na qual estamos num dos seus braços, cuja galáxia é apenas uma das 204 bilhões ou 7 de galáxias observadas pelos cálculos dos astrofísicos da Terra neste momento, até que as lentes sejam ampliadas como foram dos Hubble ultimamente, para enxergarem ainda este universo indevassável, infinito, cheio de vida. Ah, prezados irmãos, a fé, essa sublime qualidade daqueles que jamais deixarão de acreditar na força superior do bem. Porque o bem, sendo a benevolência, a indulgência e o perdão. Porque a fé, sendo a mãe da esperança e da caridade. Dizia Victor Hugo no seu exílio, sonhar é a felicidade, esperar é a própria fé. Quando ele foi tocado pelos textos do Livro dos Espíritos, durante o seu desterro, especialmente na ilha de Guernsey. Caridade é amor em ação. Fé são atitudes de transformação. Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, para arrematar o que estamos a dizer. Essa filha cega da cegueira, não. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Quando o apóstolo Paulo, juntamente com uma tripulação de quase 300 pessoas, dentro de um navio a sossobra, chegam às adjacências da ilha de Malta, grande alegria toca o coração de todos, mas ao descerem na ilha, o apóstolo, salvo com os companheiros, pega de um galho seco, vai lançar na fogueira para aquecê-los. Uma víbora lhe pega no braço e todos dizem ele vai morrer. Porque salvou-se do mar, deve ser um criminoso, veio morrer aqui. E todos passam a tê-lo como Deus, os nativos da ilha especialmente. Quando veem que ele não morre, não é? Quando percebem que ele não morre, um se levanta e comenta, ele deve ser Apolo.
Apolo é um dos deuses do Olimpo grego que Roma tomou para ser os seus deuses na concepção politeísta do que é Deus. É Apolo que desceu e se fez em corpo humano como gente e veio estar entre nós. As pessoas então acreditam em mitos. Podemos falar desta tradição grega sem ofender a fé dos gregos politeístas, né? E dos romanos que ainda sejam politeístas. Mas como é que se acredita que um Deus possa descer de uma montanha, um Deus feito de pedra? Lá estava também o Deus Eros, o Deus Afrodite, deuses diversos que significavam o próprio pulsão, as sensações humanas, cada qual, né? Numa antiguidade de outros países orientais, o Deus Sol. Um dia, quando Moisés subiu ao monte e foi se ocupar em receber o decálogo, citamos o Sinai. O povo cá atrás, sem Moisés, preparou um bezerro de ouro para que pudessem cultuá-lo até que Moisés descesse. Um bezerro de ouro. Então eu dizia, como é que eu posso crer em promessas sem saber por que estou acreditando nelas? Como é que eu posso acreditar em Deus com esta fé cega do filho da cegueira? Num Deus de pedra? Num bezerro de ouro? Ou em alguém que falou bonito e para mim já é quase Deus, representando Deus na terra, e eu às vezes nem sei a atitude da pessoa que está falando. Eu, por exemplo, sou cheio de defeitos ainda, estou falando aqui. Aliás, escândalos de pregadores é o que tem muito por aí. Espero que eu nunca seja motivo de escândalo que há de vir, mas ai daquele através de quem venha. É procurarmos ser como os cristãos espíritas na simplicidade. Hoje eu sou melhor do que ontem. Amanhã eu sou melhor do que hoje, ainda dentro das minhas defecções. Porque o mundo está cheio de salvadores que não salvaram a si mesmo e muito menos poderão salvar rebanhos com uma proposta que não tenha razão. Não aceiteis a fé sem comprovação. Crede nas promessas, mas sabei por que o fazeis. Não acreditemos em Jesus como se Jesus fosse um Deus de pedra, ou como se fosse esse Apolo da ilha de Malta. Acreditemos em Jesus, que poderá nos salvar. Mas para nos salvar, ele disse, quem quiser me seguir, com a sua própria fé, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, e depois me siga. E a turma agora diz que Jesus já levou a cruz por eles, não é? Por nós. Já derramou o sangue e nós estamos novinhos, salvíssimos. Ora, Jesus é tão claro nesta passagem. Inclusive nós tínhamos uma tradição, que ainda é uma tradição antiga da era mosaica dos hebreus. Mandava-se um cabrito ou uma ovelha para o deserto. Tocava-se em manadas, porque cada família mandava uma numa certa ocasião, para que esses bichinhos pudessem morrer à fome e à sede no deserto, carregando todos os pecados, todas as culpas das pessoas, das famílias que assim se purificavam nesse culto de louvor a Deus. Aliás, se matavam ovelhas no matadouro, cordeiros mansos em imolação a Deus. Era para cumprir as obras da lei de Moisés. Matavam pombos nos altares para agradar a Deus. Este Deus dos exércitos de Israel, que abençoava os carros de guerra, as rodas que destroçavam os adversários, porque ele era Deus de uma nação. Este mesmo Deus levado ainda hoje por aqueles que não entenderam o que é Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Para aqueles que acham que Deus é o cupido, com quem ele fala na paixão, pede perdão, se arrepende e amanhã está novo para fazer novamente. Que Deus é alguém que resolve os problemas na sua fé. Deus resolve todos os problemas financeiros, afetivos. Deus é a solução de tudo. Então a criatura está apaixonada por Jesus e não é capaz de amar a Jesus, porque paixão e amor são tão diferentes como o fundamentalismo religioso é da fé fundada na razão. E aí nós temos que dar o passo para entender isto, prezados irmãos, que nós estamos aqui para fazer uma lição de humanidade, conscientes dos fins que nos propomos e dos meios que nos indicam para atingi-los. Acreditar e esperar sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé que tem a razão,
Uma fé que se desdobre de um modo tal que eu não me transforme como aqueles hebreus que mandavam os bodes expiatórios para o deserto carregando as suas culpas. Porque estamos fazendo de Jesus um bode expiatório? Nós pedimos perdão, fazemos o desabafo nos nossos confessionários particulares, entregamos tudo para Ele e pedimos que Ele limpe tudo de nós. Nos renove, nos liberte de todos os males que fazem parte do meu próprio comportamento moral, da minha própria condição emocional de fraqueza, de paixões achatadoras. E Jesus, então, é o depurador. Ele carrega tudo isto e te deixa 0 quilômetro. Para amanhã você voltar do mesmo jeito que você estava. Porque Paulo e Pedro demorarão quase 40 anos para a grande transformação. Darão testemunho já no ano 68 da nossa era, envelhecidos, tentando entender e viver Jesus no dia a dia com as suas fundações de igrejas, as suas lutas contra as desinteligências, as perseguições religiosas que sofreram, como os cristãos espíritas ainda sofrem hoje, para levarem a palavra do divino pastor. Então, nós não vamos fazer de Jesus o cordeiro manso que morreu no matadouro, sangrando numa cruz para curar os meus pecados, como se ele fosse uma ovelha no deserto, morrendo à fome, sangrando para curar os nossos pecados. Não, assuma a sua própria cruz, renuncie-se a si mesmo, faça da sua jornada uma jornada de santificação. Porque no mundo é assim que todos nós deveremos morrer, crucificados. Tome a sua própria cruz, renuncie-se a si próprio, lentamente vá se purificando. Entenda que transformar-se não é dar uma abraçada para cima. Transformar-se é começar, ainda hoje, o processo de ascese e de busca. Prezados irmãos, deveremos caminhar para transitarmos na crença que não seja essa crença dos sepulcros caiados, como dizia na passagem do Mateus 23, que agora eu gostaria de trazer. Ao se dirigir aos doutores do templo de Salomão, que vieram ouvi-lo do lado de fora do grande templo, estivemos ali na grande esplanada onde está o espaço hoje, já que o templo foi destruído no ano 70 pelos generais de Tito. E ali Jesus é ouvido por eles e Jesus faz uma das pregações mais duras do seu messianato. Foi uma das semanas mais graves durante os quase 13 anos de vida pública que Jesus teve, para 31 ou 32 anos de vida física. Ele estava encerrando a expedição. Ele se ajoelha naquela esplanada a céu aberto e faz uma prece de despedida e de lamento. Por um momento ele se ergue e diz: os doutores da lei dizem que estão assentados no trono de Moisés. E volta-se para o povo, uma multidão: façam tudo o que eles fazem, mas não façam nada do que eles falam. Ou melhor, façam tudo do que eles falam, mas não façam nada do que eles fazem. Porque eles falam e não fazem o que eles falam. Se as nossas palavras não correspondem às nossas atitudes, elas nada valem. Palavras, discursos de oradores arrebatados, de pregadores, se não tiverem o cunho da realidade no dia a dia, são discursos muito belos desse verniz exterior, mas que não toca a criatura porque não está sedimentada nos exemplos que transformam numa vida em ação, seja na pequena atividade sua de cooperar com os pobres de um Brasil pobre, da solidariedade de uma palavra que conforta alguém, no seu modo de ser sincero com as coisas que faça, mesmo dentro dos seus erros, sendo verdadeiro, até que você se aprimore. Nós só chegaremos, portanto, a essa adequação quando Jesus diz mais: os fariseus que se dizem estarem assentados no trono de Moisés,
Eles caminham léguas para converterem um prosélito à sua religião. E depois de os converterem, o tornam 2 vezes piores ao inferno do que antes. Porque fanatizam a criatura, dizemos nós. Fanatizar é muito diferente de transformar. São verbos diametralmente opostos. É melhor um ateu que tenha boas atitudes do que um crente fundamentalista. Os fariseus, dizia Jesus, que gostam de ser homenageados nas praças públicas como doutores, como mestres, como rabis, como senhores, que usam longos vestidos com filactérios, com selos, aderidos para se parecerem mais sagrados, que atam fardos pesados nas costas dos outros, dizendo que se deve fazer isso e não aquilo, que se faz assim ou não, que Jesus, dizemos nós, é assim ou assado, e que eles próprios não seriam capazes de empurrar este fardo das suas pregações, nem com um dedo sequer. E Jesus dizia mais: eles são como sepulcros caiados, brancos por fora e por dentro cheios de ossos e podridão. Aparentemente são brilhantes, tribunos, convincentes, mas por dentro estão cheios de algumas coisas que escapam nos escândalos que acontecem, inclusive com pessoas de todos os segmentos religiosos, de qualquer um de nós, porque uma coisa é se transformar. Os fariseus, ai dos fariseus, raça de cobras venenosas, Deus há de julgá-los no dia juízo com mais gravidade. Vós que cobrais o dízimo do hortelã e do cominho, e não observa as tábuas da lei. O apóstolo Paulo teria oportunidade de dizer depois: o dinheiro é o esterco do diabo, porque tudo agora ao sabor da freguesia se faz em nome de Jesus, que não é Apolo, que não é um Deus de pedra, que não é Deus dos exércitos, mas o Filho vivo de Deus mandado ao mundo. Eu estou me referindo, sem criticar, apenas às exceções que cometem certos abusos dentro dos flancos, como modo de interpretarmos e entendermos para que caminho todos nós, os cristãos do mundo, estamos seguindo. Aprezados irmãos, as disputas entre o apóstolo André, ainda lá em Damasco, onde Paulo volta pela segunda vez, e tem grande dificuldade de levar o nome de Jesus, os donos daquela sinagoga, que era uma igreja, não é? Quiseram matar Paulo, exatamente porque ele estava falando contra a tradição daquela fé, aquela fé que tinha mais aspectos humanos do que divinos. E nós então lembramos que a fé dos primeiros cristãos, em Madalena, em Joana de Cusa, em Paulo apóstolo, em Pedro, nos cristãos que deram os testemunhos às feras sanhudas que vinham devorá-los, inclusive na fase mais grave, por volta do ano 68, 70, quando as perseguições de Nero desceram contra todos. Esta fé do tempo das verdades apostólicas. E termino lembrando aos companheiros que vivemos sim uma época do chamado materialismo religioso. O materialismo religioso. Porque nós temos os quarteirões dos endereços mais importantes da cidade disputados por igrejas e por farmácias. As farmácias curam as pessoas das doenças do corpo e as igrejas mandam, em regra, todo mundo para o céu. Inclusive, quando Marx teria pronunciado o seu célebre discurso naquela manhã, na Sociedade Dialética em Londres, em 1848, ele que era um ateu crasso, ele teria dito que esta fé vinha sendo utilizada como um ópio da humanidade. Era uma fé que era levada de um certo modo para alienar pessoas. Ele estava fazendo uma crítica dura, e nós certamente não gostamos de nenhum materialista no sentido interpretativo, mas de todos como irmãos, porque somos irmãos sim, e todos nós chegaremos o dia,
cada qual tem o seu momento para a grande conversão, após os grandes processos de transformação, que às vezes demandam encarnações, porque ninguém morre em 100 anos neste mundo, chegando do outro lado como anjo, e Deus dá um jeito de levar para o céu aquele que não foi anjo. E Marx então dizia que era o ópio, porque quando morria, o pobre que viveu pobre no mundo ia para o céu. Era mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus estava trazendo uma linguagem simbólica e não fundamentalista na interpretação. O espírito que vivifica a letra e não que mata a letra. Mas então o pobre ia para o céu, de todo rico iria para o inferno. Quando morria o rico aqui na terra, na missa de corpo presente, a referência histórica à Idade Média, não estou tratando dos dias atuais, este rico era perdoado. Ou então na missa do primeiro mês ou do primeiro ano, de modo que lá no céu chegava junto rico e pobre. Uns porque foram pobres, outros porque foram perdoados nos confessionários. Nós temos que entender então que a nossa fé tem que ser a fé um pouco mais razoável. Uma fé que tem uma condução não facilitadora, salvífica, mas uma fé que me dê o próprio processo interior de auto-perdão, em que eu mesmo entenda que eu sou um ser humano, cheio de defeitos, habitante de um planeta de expiação e provas, por uma constatação civilizatória e não religiosa e espírita apenas. Um mundo onde eu erro quase sempre com os erros, porque os erros costumam ser o adubo da planta do presente, os erros do passado se tornam. E eu compreendo que, lentamente, eu estou aprendendo em cada experiência, em cada sofrimento, em cada provação. Eu não deverei pedir Jesus como um bode expiatório que tire de mim e expie por mim. Mas que eu aprenda a lição do meu sofrimento, da dificuldade que eu enfrento, para que eu possa tirar de dentro de mim esses sentimentos ilhados, mortos e amordaçados que voltam a incomodar, como diz o cancioneiro popular. Eu encerro homenageando o companheiro que fez o Livro dos Espíritos, porque ele é responsável de um grupo de WhatsApp muito importante sobre a obra de Joana de Ângeles, a obra psicológica, que vai nos fazer essa ligação com a psicanálise freudiana, com a psicologia analítica de Jung, transitando para a psicologia de Jesus, que é o psicoterapeuta da humanidade, conversando com os psicólogos da quarta força ou psicologia transpessoal, refundindo a lógica da psicologia dos místicos e sobre os místicos para Jesus, que é a realidade, não a mística, sobre todos aqueles avatares que trouxeram à humanidade uma lição para nos melhorarmos espiritualmente, sobre aqueles que transitam na direção das estrelas, na pluralidade dos mundos habitados, na fé e na esperança que é a caridade e o amor em ação, no mundo que há de ser melhor depois que eu passei por aqui, contanto que as minhas atitudes correspondam dia após dia às minhas palavras, e que eu seja no mundo a mudança que eu já fiz primeiro em mim. Um grande abraço, uma boa noite a todos. Neste momento, nós vamos fazer a fluidificação das águas, entrando no momento de vibração. Peço para quem quiser, feche os olhos, continue com o pensamento elevado a Deus e a Jesus, que possamos pedir direto do Laboratório Divino de Luz, possa nos enviar neste momento toda essa energia, todo esse fluido salutar, todo esse remédio para colocar nestas águas, e que possa, Senhor, curar não só a matéria, mas também o espírito, que possamos melhorar tudo aquilo que precisamos melhorar, que está em nossa mente. Agradecidos a Deus, a Jesus, por este momento, agradecendo também pela palestra da noite de hoje, que possamos colocar as orientações, os ensinamentos do nosso dia a dia para melhoria na qualidade de vida nossa. Que
possamos melhorar um pouquinho a cada dia, cada vez mais. E que todos ficam nas bênçãos do Mestre Jesus, que possa abençoar seus lares, suas casas, e agradecemos de coração por esta noite. Muito obrigado. Boa noite a todos.